Olá, olá, queridas pessoas, como é que vocês estão? Desejo que muito bem. Hoje eu tô aqui para poder conversar com vocês sobre os relacionamentos e as transformações que eles passaram aí nesses últimos 6 meses, quase, né? 6 meses corridos do ano. E o que é que isso tem a ver com os movimentos, né? Especificamente com o movimento de um planeta no céu, tem interação com outro de leve, mas principalmente um, que é o movimento do planeta Vênus. Esse planeta ele é responsável pelas nossas dinâmicas relacionais, né? De dar ali um pouco dessa dinâmica para onde é que o nosso desejo é direcionado quando a gente se relaciona com alguém. É o planeta que fala do dar e do receber. Então, é um planeta que tem um papel mega importante na nossa vida, porque inclusive ele vai ali interagindo com o nosso centro também de valores, valores esses que são tanto repercutidos na nossa troca relacional, mas também, por exemplo, na nossa atuação profissional. Então, por exemplo, para algumas pessoas pode ser que os relacionamentos amorosos em si não foram futucados, mas teve ali a dinâmica relacional, a dinâmica profissional futucado também por esse movimento. Então vamos lá conversar sobre isso e entender um pouco mais o que rolou aí nesses meses para que você possa ter mais clareza e possa caminhar com mais clareza para tomar decisões, para entender e fazer um balanço simples também do que aconteceu. Bom, Vênus passou por picos, né? Eu diria que picos de oscilação muito fortes. E isso também repercutiu na nossa vida a partir de picos de oscilação muito forte com relação aí os relacionamentos. Então, Vênus, primeiramente, começa esse movimento, né, que vai interagindo aí com essas interações, essas oscilações. Começa com o movimento em Peixes, no signo de Peixes, lá no início do ano. E esse movimento traz o que pra gente? Assim, muita fluidez nas relações, uma fluidez gostosinha, legal. Para algumas pessoas pode ser uma fluidez bem ruim, porque é como se tivesse pontas muito soltas nessa fluidez, e para algumas pessoas as relações precisam ter um pouco mais de firmeza, um pouco mais de estrutura de alguma forma. E Vênus em Peixes é um movimento que fala mais da fluidez, vamos deixar rolar, vamos viver o que é que tá rolando, vamos sentir, vamos fantasiar também algumas coisas. Então, por exemplo, se você tinha planos com a pessoa que você se relaciona ou com a pessoa que você estava se relacionando, por exemplo, nesse período pode ser um momento aí que vocês começaram a flertar, né, com ideias aí de uma construção mínima assim, de um futuro, né, de relação, mas ainda muito sem uma estrutura mais firme, sabe, gente? Uma coisa mais rechonchuda mesmo, no sentido de ter firmeza, né? Vênus em Peixes, ela não tem firmeza, a fluidez dela é para gerar um conforto, né? Uma troca relacional mais gostosinha, sem tantas regras, eu diria. Obviamente que isso a longo prazo não se sustenta, né? Porque as coisas precisam ter estrutura e as relações não seriam diferentes. Quando chega em fevereiro, Vênus vai para o signo de Áries. E aí, ao contrário do que em Peixes, que é bem gostosinho as trocas, fantasias, ideias, enfim. Quando chega em Áries, ela fala assim: que é isso? Muito ruim estar aqui, eu não curto muito estar aqui. Isso é uma forma, tá, de interagir com o movimento planetário para vocês poderem entender, e eu tô tentando tirar todo o astrologuês possível. Se ainda assim surgir dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu tiro dúvidas, tá bom? Então, quando Vênus chega em Áries, ela encontra algum tipo de conflito. Por quê? Ela é ali da troca relacional, é o eu e o outro no processo, né? Vamos construir as coisas assim, X e tal. Quando chega em Áries, rola um vucu-vucu, porque os desejos se tornam muito viscerais a um ponto de até você exigir que esses desejos eles sejam ali cumpridos, sabe? Então pode ter ficado aí um pouco pesado nesse período das relações, porque, enfim, você ou a pessoa que você estava se envolvendo, as pessoas, né? Afinal, estamos na era das relações estarem se moldando de outras formas, pelo menos trazendo isso para um nível mais de consciência coletiva, eu poderia dizer assim.
sempre teve aí, né? Mas, enfim, o povo está formulando as teorias agora sobre essas coisas por conta de uma leitura social que tem sido feita, que essas relações estão se moldando dessa forma. Sim. Então, dentro aí de Vênus em Áries, é como se os nossos desejos eles se tornassem viscerais o suficiente para a gente começar a exigir, né, que eles sejam ali cumpridos. E isso dá maior problemão, né? Principalmente ali pode dar um norte muito de conflito, porque Áries ele está num território, né? Ele tem ali uma associação, ele é regido, na verdade, pelo planeta Marte, que é o planeta que fala dos conflitos mesmo, né? Da importância, inclusive, desses conflitos. Então, alguns conflitos realmente podem ter rolado aí nas relações, tá? Ao ponto até de chegar ao nível de rupturas, assim. Mas acho que poucas pessoas podem ter rompido enquanto Vênus estava em Áries. Agora, quando Vênus ingressou no movimento de retrogradação em março, aí o bicho pegou. Então, nesse período, pode ter sido o período mais tenso das relações mesmo, né? Porque toda aquela pressa, aquela exigência de tal desejo ser atendido, da iniciativa que a gente estava lá pensando em janeiro, vamos fazer, né? Fantasias, às vezes, né? Algumas coisas assim, bem viajandão na maionese. Chega nesse período da retrogradação, cai por terra, né? Há uma percepção de que algumas iniciativas precisaram aí até ter mesmo um processo de recuo para serem feitas, né? Por quê? Porque foram, né, iniciativas pensadas, formuladas sem muita consistência. E tudo que não tem consistência tende a ruir, né? Tende realmente a se desfazer, gente, de alguma forma, ou tomar um curso muito desnivelado, enfim, muito louco, né? Então, nesse período aí da retrogradação, deve ter sido o período mais tenso para muitas pessoas, e aí algumas pessoas podem ter realmente rompido com o relacionamento que estava, por ter percebido que as iniciativas das pessoas envolvidas na relação não se cruzavam, que não tinha consistência, que precisava ser repensado. E nesse movimento de retrogradação de Vênus em Áries, volta tanto para trás Vênus que chega em Peixes novamente. E aí, quando chega em Peixes, todas as fantasias que foram formuladas, né, e pensadas lá em janeiro. E por que eu falo fantasias? Porque algumas ideias do que a relação poderia ter de norte, elas estavam muito deslocadas da realidade tangível, da forma como as relações estavam ali, né? Esse relacionamento estava sendo moldado daquele momento. Então, quando Vênus faz esse movimento de retrogradação que chega em Peixes, essas fantasias, né? Inclusive há uma compreensão de que algumas ideias eram fantasiosas, né? Meio que todo mundo viajando na maionese e aí todo mundo, ai meu Deus, Deus nos acuda, né? O que é que tá rolando de errado? Então houve uma desconstrução, né, de muita coisa assim nesse período. E eu, gente, sinceramente acho que é mega importante, né, nós como um todo assim ter passado por esses movimentos de Vênus, porque traz para nós um senso de realidade mesmo dessas trocas relacionais. A gente tem um embate com o nosso ego, né? Muitas pessoas teve aí esse embate com esse ego. Eu tive, todo mundo teve, de perceber que nem todo desejo pode ser atendido na hora que a gente quer, nem toda iniciativa vai ter o curso com a pressa que a gente quer, geralmente não vai ser isso, e que relacionamentos precisam de consistência para darem certo, e essa consistência ela está permeada por uma troca de valores, e essa ideia, né, de troca de valores, inclusive, ela só é possível de ser feita quando as pessoas envolvidas têm uma percepção de que valores têm para si, para a partir disso compreender como é que esses valores vão se manifestar nos relacionamentos, né? Nessa troca do eu e do outro, das outras pessoas, enfim, dependendo do modo de relação que você tiver envolvido, né? Então, para mim foi mega importante esse movimento, para mim, para as minhas consulentes, eu percebi também. Nas trocas com as minhas consulentes do tarô, que eu atendo com tarô, que eu atendo com astrologia, que eu atendo com os 2 oráculos, porque tem um consulente também que eu acompanho anualmente, semestralmente, às vezes trimestralmente também, percebi várias coisinhas, né, que foram em repercussão desse movimento de Vênus. Então, percebi
algumas relações, né, algumas consulentes que realmente estavam pulando etapas do relacionamento, né? Etapa, gente, que eu falo não é que tem uma regrinha, né? Ó, primeiro você faz isso, depois você faz tal coisa, depois... Não é sobre isso, mas é sobre respeitar o tempo do desenvolvimento da relação a partir do entendimento de como é que cada um também, né, vai lidando ali na troca, né? Esse é a conformação do tempo das pessoas envolvidas, é a partir do entendimento do tempo de cada um também, o que é que está disposto a doar, do que está disposto a receber nessa troca também. Então percebi que algumas consulentes estavam pulando algumas etapas, né, muito apressadas, aquela coisa assim, comecei a namorar hoje, amanhã eu quero casar, ter filhos e construir família. Pera aí, calma, né? Vamos aos poucos, assim. Inclusive, o amor, gente, para poder ele ter essa consistência, a pressa não é um fator interessante para fazer ele ter essa forma toda, né? Algumas coisas realmente precisam ser feitas com mais calma, até porque muitas vezes a gente é muito guiado pelos desejos e tem que tomar cuidado para não ficar submissa a esses desejos muitas vezes. Outras consulentes entraram em um processo de carência sinistro. Essa carência, principalmente ali nesse momento que Vênus entra em retrogradação, em março, Marte, que é regente de Áries, estava também em uma condição desconfortável no signo de Câncer, e por conta dessa configuração, essas carências ficaram muito absurdas. Como assim carência, Ellen, dentro aí dessas trocas relacionais? Exemplo, você direcionar o seu desejo, a sua necessidade de ter trocas relacionais somente para a relação amorosa que você está envolvida. Coitada dessa pessoa que você está envolvida. Será que ela não ficou sobrecarregada com todas as suas necessidades de fazer essas trocas relacionais? Então isso também entrou em revisão, né? E essa carência, gente, ela precisa ser olhada com atenção, porque nós, seres humanos, né, o meu entendimento, para além de taróloga, astróloga, eu sou cientista social. E eu compreendo, a partir desse olhar das ciências sociais, que a natureza humana, né, a principal natureza humana é nós sermos sociais, né? E quando eu falo sociais, é socializar. Precisa ser socialização com multidões, né, com milhões de pessoas. Mas a gente precisa distribuir um pouco, sim, os nossos afetos, o direcionamento dos nossos desejos, senão a gente sobrecarrega alguém com aquilo, né? Então essas carências foram muito projetadas, podem ter asfixiado aí quem é que você estava se envolvendo, ou você pode ter ficado asfixiada também, porque você foi o fruto aí, né? Esse reflexo da carência rebateu em você, por exemplo. Então esse foi outro fator. E a outra coisa também que eu fiquei bem atenta, gente, aí entra em um sentido bem coletivo, né? De uma percepção que a gente, astrólogo, enfim, cientista social, observa muito como é que as relações vão se dando, né, no mundo público, e percebi que nesse período houve, assim, uma enxurrada de relacionamentos abusivos vindo à tona, né, principalmente aí desses casais influencers, né, que postam que tá bem, conquistando tudo, e tamo bem, tamo viajando, tamo massa, e de repente, denúncias de mulheres abusadas, mulheres violentadas. Houve, infelizmente, assassinatos, mulheres chegaram a óbito, né? O famoso feminicídio dentro do nosso país, né? Uma coisa assim que acontece à revelia toda hora. E nesse período eu senti que isso se acentuou. Então eu percebi que no momento, principalmente que Vênus estava em retrogradação em Áries, a gente teve uma enxurrada, né, de denúncias com relação a relações extremamente abusivas, e em Áries há um conflito dado, e o conflito ele é permeado pela violência, né? E a gente chega no caminho da violência quando o diálogo ele se esgota. Então, voltando aí para essas dinâmicas, né, relacionais, nesse período, nesses 6 meses corridos, você deve ter percebido o papel que uma boa comunicação, uma comunicação sincera tem, por exemplo, dentro da relação. E se essa comunicação, esse diálogo, ele se esgotou, possivelmente qualquer forma, né, de fazer essa relação continuar deve ter ali fissurado, né, ao ponto de você ter rompido com essa relação.
Se você não rompeu, você pode ter rompido dentro da relação com alguma ideia que você tinha, com alguma iniciativa, e isso foi importante para poder ter aí um processo de maturação desse relacionamento, para levar você e a pessoa ou as pessoas que você está se envolvendo para outro patamar da troca relacional. E é isso, me contem também aí como é que foi esse período para vocês. Foi muito tenso, agora tá um pouquinho mais calmo, não está? Eu vou gostar de saber. Ellen, quando é que melhora esse fuzuê todo? Acredito eu que a partir do dia 6 de junho essas coisas melhoram, né? Esse palavra, esse vucu-vucu melhora, porque Vênus vai ingressar no signo de Touro. E aí é uma posição boa, né, para Vênus, é onde ela encontra o seu domicílio, que é a sua casa. E para nós, assim, vai melhorar? Vai melhorar. Isso não significa que você vai deixar as coisas a Deus dará, né? Ah, vai melhorar, então tá tudo bem, vou deixar isso com o céu, deixa aí Vênus dando conta disso e eu vou apenas seguir minha vida. Peronomútil, né? Nós temos autorresponsabilidade sobre tudo que fazemos e aproveitar os movimentos do céu para assumir essa responsabilidade com consciência e sabedoria é muito legal. E o que é que significa esse movimento de Vênus em Touro? Que todas aquelas iniciativas que você estava pensando e que revisou, todas aquelas ideias de um bom relacionamento, algumas coisas foram fantasiosas, você já tirou. Nesse momento agora de Vênus em Touro, vai ter aí um desafio, né? Não um desafio, pode não ser um desafio, mas uma tarefa para nós, como um todo, de perceber o que é que a gente vai sustentar. Então, o que a gente vai sustentar dentro dessas trocas relacionais depois desses 6 meses? O que a gente vai escolher para nutrir da melhor forma possível? Possivelmente você percebeu que nesse período algumas coisas ficaram desnutridas, né? Muito aí dentro da relação. E relacionamento é tipo uma plantinha, gente. A gente precisa dar ali nutrientes para as várias coisas que eles estão permeados para que eles possam germinar, possam frutiferar, possam, enfim, crescer de forma abundante. E Vênus em Touro é sobre isso, é sobre uma boa nutrição dessas relações, né? Dar os nutrientes suficientes para que realmente se estabilize da melhor forma e seja uma relação confortável, tá? Diferente desse troço aí de zona de conforto, bibibi, bobobó. Tô falando conforto porque se a gente tá numa relação, ela precisa nos dar conforto também. Se ela tá totalmente desconfortável, algo está muito errado no processo, tá? Então pensem sobre isso, né? Como é que vocês querem sustentar essas relações, né? A relação que você está envolvida daqui para frente, depois desses 6 meses, né? Quais são os valores que estão ali cruzando entre você e a pessoa, as pessoas envolvidas. Esses valores estão cruzando, estão levando vocês para um lugar comum, para lugares comuns ou estão separando vocês? Vai ser importante perceber isso para que você fique aí cada vez melhor nessas trocas relacionais também. E agora, para finalizar esse vídeo, eu tenho 2 convites para fazer, 2 convites para fazer para vocês. Deixa eu beber chá. O primeiro convite é para fazer aí tiragens, né, do tarô comigo. Eu tenho uma proposta que são tiragens amorosas, são 3 opções que você tem, não só para você que está envolvida no relacionamento, mas para você também que finalizou um relacionamento. Então são 3 opções dessa tiragem. A primeira opção é para você que está no relacionamento, quer entender como é que está essa dinâmica entre vocês, o que é que liga vocês, qual é a maior potencialidade, precisa ser nutrido, o que é uma fragilidade, precisa ter atenção. A segunda opção é para você que está ali começando um relacionamento, que está dando algum molde e precisa compreender um pouco melhor aí como é que está se cruzando, qual é o norte, o que é que precisa ter atenção para que ela possa realmente ter mais consistência. E a terceira opção é para você que finalizou esse relacionamento, que realmente entrou em um processo de finalização de ciclo. E para mim, finalização de ciclo tem uma simbologia, tem uma associação direta com travessias. E relacionamentos, quando se findam, a gente faz uma travessia mesmo, né? Nessa finalização de ciclo. Então, compreender melhor o que é que esse final lhe traz como aprendizado, o que é que você precisa liberar para abrir espaço, não só para um novo amor, mas para que você possa também se nutrir, né, de auto-amor nesse processo, principalmente se foi
um rompimento muito doloroso. O segundo convite, aí sim, é direcionado só para quem está aí dentro de um relacionamento, que é o que? Um convite para participar do meu segundo ritual de adoçamento amoroso, que vai ser feito ali no Dia dos Namorados, namoradas, namorades, para aproveitar a energia de união gostosinha que tem nesse dia. A Vênus já vai estar em Touro, que eu não sou besta de fazer um ritual quando a Vênus está lascada no céu de amor. A gente precisa fazer um ritual bom, gostosinho, quando o Vênus está bem, né, no céu, para que dê tudo certo também. Então, vou realizar nesse dia esse ritual na intenção de fazer o quê? Se essa relação, né, passou realmente por esses picos todos que eu fui falando, ela pode estar precisando fortalecer a reconexão, fortalecer a união, fortalecer esses valores trocados, estar mais harmoniosa, né? Tirar ali algum peso que ela pode ter ficado durante esses 6 meses. Então, esse adoçamento é deixar ali um melzinho, adoçar um pouco mais para ficar mais confortável também essa troca. Então, eu convido você que está aí com essa relação, precisando, né, de um melzinho, curar uma feridinha, fazer um negocinho assim mais gostosinho, para participar aí desse ritual. Eu vou deixar as informações tanto sobre as tiragens quanto do ritual de adoçamento amoroso aqui na legenda, né, do vídeo do Instagram e na descrição do vídeo do YouTube, já que esse vídeo vai para as duas plataformas e você pode ali tirar dúvidas, ver como é que são, né, cada coisa, né, cada serviço desse que eu estou ofertando aqui como possibilidade para você, como caminho de compreender melhor, de fortalecer, enfim, essas trocas aí relacionais. Qualquer dúvida você pode me mandar mensagem no Instagram, já que no YouTube não dá para mandar mensagem. Então você vai ter que falar comigo no Instagram sobre isso, tá bom? Tanto uma coisa quanto a outra tem vagas limitadas, não porque eu quero limitar a participação, mas porque eu quero entregar o melhor do meu servir, ainda mais tratando de relacionamento, que é algo tão importante para a construção histórica nossa, né, como sujeitas sociais, históricas, enfim, e que está buscando, né, gente, pelo menos eu busco e sei que muitas de vocês buscam ser o melhor de si para si, ser o melhor de si para o mundo também, isso é mega importante, né? Mega importante mesmo, eu acredito dessa forma. Bom, é isso. Qualquer coisa, é isso. Tirem dúvidas comigo e tô por aqui atenta a vocês. Um abraço fraterno e até mais. Ah, uma boa coisa. Manda esse vídeo lá para algumas pessoas que você viu que passou por Vucu Vucu relacional. Talvez elas entendam melhor aí o que aconteceu e podem tomar decisões mais sábias também, assim como você também vai tomar decisões mais sábias caso ainda não tenha tomado. É isso, agora sim. Abraço fraterno, forte e até mais.